na época da minha conversão, lá na década de 90, estava em voga, estava muito forte um besterol teológico chamado confissão positiva. Eu nem sei se está forte hoje, eu não escuto mais sobre isso. Mas naquela época eu me lembro que isso era muito forte. As pessoas acreditavam que as suas palavras tinham poder. Tinha um livro chamado Há Poder em Suas Palavras. Foi nessa época que surgiu aquela famosa expressão, está amarrado, está repreendido. Se você brincasse com alguém assim, essa unha encravada, você vai morrer por causa dessa, está amarrado. Essa pessoa acreditava que, por sua palavra ter poder, se você não repreendesse, de fato você poderia morrer, porque o diabo ele ia pegar essas palavras, ele ia usar contra você. Então estava muito forte essa questão da confissão positiva nessa época. E nessa época, ficar doente era uma tragédia. Eles acreditavam piamente que o cristão não podia ficar doente em hipótese alguma. E eles encontraram uma base bíblica para isso. Eles diziam que se você está doente, é porque você não tem fé ou porque você está em pecado. E o que você faz então? Você precisa usar o poder da sua palavra, abracadabra. Você precisa determinar a sua cura, você precisa repreender, você precisa fazer alguma coisa. Afinal, você não pode estar doente, porque você é um cristão e cristão não fica doente. Esse era o besterol que eu ouvi na minha infância. E uma época, logo no começo da minha caminhada cristã, eu fui orientado a dar ordens a Deus, ordenando que Ele me curasse, porque Ele era obrigado a me curar. E me deram um texto bíblico para usar contra Deus. E eu, na minha ignorância, na minha tolice, eu fiz isso. Talvez você fez também alguma vez na sua vida. Essas pessoas, elas olhavam para Isaías 53, versículo 4, e elas diziam assim: Jesus certamente tomou sobre si as nossas enfermidades. Está vendo? Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Se Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, então eu não posso ficar doente. Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Diziam eles que lá na cruz, Jesus recebeu também as nossas enfermidades. Ora, irmãos, se de fato Jesus recebeu na cruz todas as nossas enfermidades, eles estão corretos. Eles estão certos. Porque se Jesus levou na cruz todos os nossos pecados, isso significa que não há mais condenação para você, porque Ele levou na cruz. É irreversível. E se lá na cruz Jesus de fato levou sobre Ele as nossas enfermidades, acabou, nós não podemos ficar doentes. Mas será que Isaías 53, versículo 4, aponta para a cruz? A confusão se dá porque no versículo seguinte, o versículo 5, fala que Ele foi traspassado por conta das nossas iniquidades. Peraí, mas Ele foi traspassado na cruz. É verdade. Na cruz Ele foi traspassado por conta das nossas iniquidades. Mas o versículo 4, ele não fala da cruz. Tá, mas como é que eu sei disso? Se está tudo junto. Primeiro eu tenho que dizer para vocês que nós temos aqui duas profecias, que se cumpriram em momentos diferentes. Uma, evidentemente, o versículo 5 se cumpriu na cruz. Ele foi traspassado ali, levou sobre si as nossas iniquidades. Mas o que diz respeito à cura? Onde é que isso se cumpriu? Ainda bem que você tem Mateus capítulo 8 na sua Bíblia, e eu peço a você que por gentileza me acompanhe. Mateus capítulo 8. O capítulo 8 e o capítulo 9 é um capítulo marcado por cura. Cura e libertação. E aí no versículo 16 e 17 nós temos uma informação muito importante. O evangelista Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos mostrar quanto que essa profecia do versículo 50, do capítulo 53, versículo 4 se cumpriu. O versículo 5 a gente sabe que foi na cruz. E o 4? Veja aí, Jesus curou um monte de gente nesse dia. 8, 16 e 17. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. À noite, onde muitos doentes foram levados a Jesus, e ele curou todos. O evangelista Mateus, vendo isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse assim, ele escreveu assim: e assim
se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. E ele vai citar o versículo 4, não o versículo 5. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus entendeu pelo Espírito Santo que Isaías 53, versículo 4, era uma profecia que dizia que quando o Messias viesse aqui a essa terra, como um sinal, como uma evidência de que ele é de fato o Messias, ele curaria todos aqueles que fossem até ele. É uma profecia que se cumpriu enquanto Jesus estava aqui nesse mundo, antes de ir para a cruz. Lá na cruz, ele tomou sobre si nossos pecados, nossas transgressões. Então, usar a Bíblia, ou usar esse argumento de que o cristão não pode ficar doente com base nesse texto, é um grande equívoco que eu já cometi.